Imagine uma jovem cega protegida por seu cavalo contra um urso faminto nas montanhas. O que aconteceu naquele dia mudou para sempre uma comunidade inteira. Esta é a história real de coragem que vai fazer você repensar tudo sobre amor verdadeiro. Curta, compartilhe e prepare os lenços, pois essa jornada emocionante começa agora. O relinchar de trovão cortou o silêncio daquela manhã de verão como uma lâmina afiada atravessando o véu da tranquilidade. Não era o som habitual que Sofia conhecia tão bem, aquele relincho suave que a cumprimentava todas as manhãs quando ela chegava à estrebaria com passos confiantes, guiada apenas pelo cheiro de feno e pelo calor que emanava do corpo do animal. Desta vez havia urgência, havia medo, havia um aviso que, mesmo sem ver, ela podia sentir vibrar em cada fibra de seu ser. A neblina ainda abraçava as montanhas ao redor da fazenda montana quando tudo começou a mudar. Sofia tinha apenas 12 anos, mas carregava em seu pequeno corpo uma força que desafiava qualquer limitação. 3 anos antes, uma febre devastadora havia roubado sua visão, mas não sua determinação. Onde outros viam escuridão, ela encontrava um mundo de sons, cheiros e texturas que a maioria das pessoas jamais notaria. O vento sussurrava segredos através das folhas dos álamos. A terra úmida contava histórias de chuvas passadas. E Trovão, seu majestoso Appaloosa malhado, tornou-se a ponte entre ela e o mundo visual que havia perdido. A fazenda montana era, mais que um lar, era um santuário encravado num vale protegido por montanhas antigas que pareciam sentinelas eternas. Ali, 3 gerações da família Morrison haviam construído suas vidas em harmonia com a natureza selvagem que os cercava. Samuel, o avô de Sofia, conhecia cada trilha, cada riacho, cada canto daquelas terras como as linhas de suas próprias mãos calejadas. Fora ele quem trouxera Trovão ainda potro, 3 meses após Sofia perder a visão, dizendo palavras que ela jamais esqueceria. Às vezes a luz que precisamos não vem dos olhos, mas da conexão entre almas que se reconhecem. Michael e Karen, os pais de Sofia, haviam lutado para aceitar a nova realidade da filha. Médicos, terapeutas, especialistas de todos os tipos haviam passado pela fazenda nos primeiros meses, cada um com promessas e prognósticos que variavam entre esperança e resignação. Mas foi Trovão quem realizou o verdadeiro milagre. Desde o primeiro encontro, quando o jovem cavalo aproximou-se cautelosamente e soprou suavemente no rosto da menina, estabeleceu-se uma comunicação que transcendia palavras ou comandos tradicionais. Com o passar dos meses, Sofia e Trovão desenvolveram uma linguagem própria. 2 batidas de casco significavam obstáculo à frente. 3 indicavam que deveriam virar à direita. Um relincho suave era sinal de que tudo estava bem, enquanto um mais agudo alertava para prestar atenção. O cavalo aprendeu a guiá-la não apenas fisicamente, mas emocionalmente, aproximando-se quando sentia sua tristeza, afastando-se ligeiramente quando percebia que ela precisava provar sua independência. A rotina da fazenda girava em torno dessa parceria extraordinária. Todas as manhãs, Sofia acordava com o primeiro canto do galo. Vestia-se sozinha com as roupas que organizava meticulosamente na noite anterior e seguia para a estrebaria. O caminho de 200 metros desde a casa principal era seu teste diário de confiança. 50 passos até o portão do jardim, onde o cheiro de lavanda indicava que deveria virar levemente à esquerda. Mais 100 passos seguindo o som do riacho que corria paralelo ao caminho. Depois o terreno mudava de grama para cascalho, e ela sabia que faltavam apenas 50 passos até ouvir o relincho de boas-vindas de Trovão. Thomas Brennan era o veterinário da região, mas também algo mais. Aos 16 anos, com cabelos, cor de trigo e olhos que carregavam a mesma gentileza com que tratava os animais, havia se tornado presença frequente na fazenda montana. Oficialmente vinha ajudar o pai, Dr. Brennan, nos cuidados com Trovão e os outros animais. Mas Sofia, com sua percepção aguçada para nuances que outros não notavam,
Sentia como sua voz mudava sutilmente quando falava com ela, como seus passos demoravam um pouco mais perto da estrebaria quando ela estava por perto. A primeira vez que suas mãos se tocaram foi durante um exame de rotina em Trovão. Thomas guiava a mão de Sophia para sentir os músculos do cavalo, ensinando-a a identificar sinais de tensão ou desconforto. O toque durou apenas segundos a mais que o necessário, mas foi suficiente para que ambos soubessem que algo havia mudado. A partir daquele dia, as visitas veterinárias tornaram-se mais frequentes, e Thomas sempre encontrava razões para ensinar algo novo a Sophia sobre cuidados equinos. O verão transcorria em sua plenitude dourada quando os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. O inverno anterior havia sido particularmente rigoroso, com nevascas que isolaram o vale por semanas. A vida selvagem sofrera, e sussurros começaram a circular entre os fazendeiros sobre avistamentos incomuns. Ursos descendo das montanhas mais altas, lobos aproximando-se de rebanhos, a delicada balança entre civilização e natureza, começando a oscilar. Samuel foi o primeiro a notar as mudanças no comportamento de Trovão. O cavalo, normalmente calmo e previsível, começou a mostrar sinais de inquietação durante os passeios. Suas orelhas moviam-se constantemente, captando sons que humanos não conseguiam perceber. À noite, ao invés de descansar deitado como era seu costume, permanecia em pé, vigilante, posicionado de forma a ter visão clara da floresta que cercava a propriedade. Durante o festival de verão da cidade, Sophia e Trovão realizaram sua apresentação anual. Era um momento de orgulho para toda a comunidade ver a jovem cega executar manobras complexas com seu cavalo, guiada apenas por toques sutis e uma confiança mútua que deixava a plateia em silêncio reverente. Thomas assistia da primeira fila. Quando Sophia desmontou após a apresentação perfeita, foi ele quem a recebeu, suas mãos segurando as delas por um momento antes de guiá-la para fora da arena. Karen observava a aproximação entre sua filha e o jovem Brennan, com sentimentos conflitantes. Como mãe, temia que Sophia se machucasse emocionalmente, que sua condição a tornasse vulnerável. Mas, como mulher, reconhecia o cuidado genuíno nos gestos de Thomas. A forma como ele tratava Sophia não com pena, mas com admiração por sua força. Foi durante uma conversa com Samuel que ela encontrou paz. O amor verdadeiro não vê limitações, apenas possibilidades, disse o velho sábio. A primeira virada sutil na narrativa veio numa tarde aparentemente comum. Sophia estava escovando o Trovão quando o cavalo subitamente ergueu a cabeça, as narinas dilatadas captando algo no ar. Ela sentiu a tensão percorrer o corpo do animal como eletricidade. Por longos minutos, ambos permaneceram imóveis, até que Trovão relaxou. Mas algo fundamental havia mudado. A partir daquele dia, o cavalo passou a escolher rotas diferentes para seus passeios, evitando sistematicamente as trilhas que levavam ao norte, próximas à floresta mais densa. O segundo sinal veio através de Rebecca Holden, a chefe dos guardas florestais. Durante uma visita de rotina à fazenda, ela mencionou casualmente que estavam monitorando um urso pardo macho adulto que havia sido visto em áreas cada vez mais próximas das propriedades rurais. O animal, explicou ela, provavelmente havia tido dificuldades durante o inverno rigoroso e agora, com o despertar prematuro da hibernação, estava faminto e potencialmente perigoso. Michael reagiu imediatamente. Sua natureza protetora aflorando com força total, estabeleceu novas regras. Sophia só poderia sair com Trovão acompanhada. Os passeios deveriam se limitar às áreas abertas da propriedade, e um sino de emergência foi instalado em pontos estratégicos. A tensão entre pai e filha cresceu como uma tempestade de verão, rápida e intensa. Sophia sentia-se aprisionada, sua liberdade duramente conquistada sendo arrancada por um medo que ela considerava exagerado. Foi Thomas quem serviu de mediador nesse conflito. Durante uma de suas visitas, encontrou Sophia chorando silenciosamente na estrebaria.
Trovão Nuslin gentilmente seu ombro em consolo. Sem dizer palavra, ele sentou-se ao seu lado no feno, deixando que o silêncio falasse primeiro. Quando ela finalmente desabafou sua frustração, ele ouviu sem julgar. Depois compartilhou sua própria história sobre um acidente na juventude que o deixara temporariamente sem poder caminhar. A conexão entre eles aprofundou-se naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. O terceiro elemento de mudança manifestou-se durante uma tempestade violenta que atingiu o vale numa noite de lua nova. Raios iluminavam o céu como veias de fogo, e o vento uivava entre as árvores com fúria primitiva. Pela manhã, quando a família inspecionou os danos, descobriram que uma seção inteira da cerca norte havia sido derrubada por uma árvore caída. A barreira entre a fazenda e a floresta selvagem havia sido rompida. Enquanto Michael e os trabalhadores se apressavam para reparar a cerca, Trovão mostrava sinais crescentes de agitação. O cavalo recusava-se a comer adequadamente. Seus olhos permaneciam fixos na abertura da cerca. E pela primeira vez desde que chegara à fazenda, relinchou durante toda a noite. Sofia, deitada em sua cama, ouvia os sons ansiosos e sentia um frio percorrer sua espinha que nada tinha a ver com a temperatura. Na manhã seguinte, pegadas inconfundíveis foram descobertas no solo úmido próximo à cerca danificada. Grandes, profundas, com garras claramente visíveis. O urso havia estado ali durante a noite, explorando a vulnerabilidade temporária da propriedade. Rebecca foi chamada imediatamente e confirmou o que todos temiam. O animal estava testando os limites, comportamento típico de um predador avaliando potenciais fontes de alimento. A tensão na fazenda tornou-se palpável. Karen mal dormia, verificando constantemente as trancas das portas e janelas. Michael trabalhava febrilmente para reforçar todas as cercas, instalando luzes com sensores de movimento ao redor do perímetro. Samuel, por sua vez, mantinha a calma exterior, mas Sofia podia ouvir a preocupação em sua voz quando ele contava suas histórias noturnas, agora sempre incluindo lições sobre respeitar e entender os predadores. Foi durante esse período tenso que ocorreu o quarto momento significativo entre Sofia e Thomas. Ele havia trazido um presente, uma pequena corrente com um pingente em forma de ferradura, feito por seu avô ferreiro. Enquanto colocava a corrente em seu pescoço, explicou que na tradição de sua família, ferraduras protegiam não apenas contra a má sorte, mas também guiavam os perdidos de volta para casa. Sofia segurou o pingente, sentindo o metal aquecido por suas mãos, e soube que era mais que um amuleto, era uma promessa. A quinta mudança importante veio através de uma descoberta perturbadora. Durante uma patrulha matinal, guardas florestais encontraram os restos de um bezerro a menos de 1 quilômetro da fazenda Montana. O urso havia feito sua primeira vítima doméstica, cruzando uma linha que aumentava drasticamente o perigo para todos na região. Uma reunião de emergência foi convocada na prefeitura, onde estratégias foram discutidas, desde a relocação do animal até medidas mais drásticas. Sofia participou da reunião, acompanhada por Thomas, e foi sua voz que trouxe uma perspectiva diferente. Ela falou sobre coexistência, sobre como Trovão havia lhe ensinado que a comunicação entre espécies era possível, que o medo mútuo apenas escalava conflitos. Sua fala, articulada e apaixonada, tocou muitos presentes, mas a realidade prática do perigo imediato prevaleceu. Decidiu-se intensificar os esforços para capturar e relocar o urso, mas até lá, restrições severas foram impostas. A proibição definitiva de passeios não supervisionados foi o estopim para o conflito mais sério entre Sofia e seus pais. Palavras duras foram trocadas, portas batidas, e pela primeira vez desde que perdera a visão, Sofia sentiu-se verdadeiramente prisioneira de sua condição. Trovão, sensível ao estado emocional de sua amiga, tornou-se letárgico, como se a tristeza dela drenasse sua própria vitalidade. Numa noite particularmente difícil, Samuel encontrou Sofia na estrebaria, abraçada a Trovão, ambos em silêncio. O velho sentou-se num fardo de feno
e começou a contar uma história que nunca havia compartilhado antes. Falou sobre sua juventude, sobre um encontro com um puma que poderia ter terminado em tragédia, mas que se transformou num momento de compreensão mútua quando ele escolheu não agir por medo, mas por respeito. A lição era clara. O medo é um conselheiro importante, mas não pode ser o único guia de nossas ações. A sexta virada crucial aconteceu quando Thomas, tentando aliviar a tensão, organizou um piquenique surpresa para Sofia num campo aberto, dentro da propriedade, com vista para as montanhas. Enquanto compartilhavam comida e conversas leves, Trovão pastava tranquilamente por perto, sempre vigilante. Foi nesse momento de aparente paz que Thomas revelou seus planos de estudar veterinária na Universidade Estadual, a 300 quilômetros dali. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Sofia sentiu o mundo inclinar-se ligeiramente, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Mas foi a reação de Trovão que a surpreendeu. O cavalo aproximou-se e posicionou-se entre os dois jovens, empurrando gentilmente Thomas na direção de Sofia, como se dissesse que distâncias físicas eram irrelevantes quando conexões verdadeiras existiam. O sétimo evento significativo ocorreu numa manhã nublada quando estranhos chegaram à fazenda. Eram pesquisadores da universidade, interessados em estudar o vínculo extraordinário entre Sofia e Trovão. Através de uma série de testes não invasivos, documentaram a comunicação sutil entre ambos, as microexpressões e sinais que permitiam uma coordenação perfeita. Os resultados preliminares sugeriram que a perda da visão de Sofia havia amplificado outras capacidades sensoriais a níveis excepcionais. Durante esses testes, algo notável aconteceu. Um dos pesquisadores acidentalmente deixou cair um equipamento pesado, criando um estrondo súbito. Enquanto todos os presentes se sobressaltaram, Sofia permaneceu calma, pois Trovão não havia demonstrado qualquer sinal de alarme. Essa demonstração de confiança absoluta na percepção do cavalo impressionou profundamente os acadêmicos e reforçou o que a comunidade já sabia. A dupla havia transcendido as limitações convencionais de comunicação interespécies. A oitava mudança manifestou-se através de um sonho recorrente que Sofia começou a ter. Nele, ela podia ver novamente, mas apenas através dos olhos de Trovão. Via o mundo em tons diferentes, percebia ameaças invisíveis aos humanos, sentia a vibração da terra anunciando aproximações distantes. Ao compartilhar esses sonhos com Samuel, ele sorriu knowingly e disse que alguns laços são tão fortes que permitem que almas emprestem sentidos umas às outras. Foi numa dessas noites de sonhos vívidos que Sofia acordou com a certeza absoluta de que algo estava para acontecer. Trovão relinchava insistentemente do lado de fora, um som que ela nunca havia ouvido antes, carregado de urgência e determinação. Descalça, ela desceu silenciosamente as escadas, cada passo calculado para não acordar seus pais. A discussão do dia anterior ainda pairava no ar como fumaça amarga, e ela sabia que sair seria considerado uma traição à confiança. Mas havia algo no chamado de Trovão que transcendia regras familiares. Era um apelo primitivo, uma necessidade que ela não podia ignorar. Ao alcançar a porta da cozinha, hesitou por um momento, sua mão na maçaneta fria. A voz de seu pai ecoou em sua memória. Você não entende o perigo real que existe lá fora. Mas a resposta veio do seu coração, com a voz de Samuel. O verdadeiro perigo é viver com tanto medo que esquecemos de viver. A névoa da madrugada envolveu Sofia como um manto úmido quando ela saiu. O ar estava parado, pesado com a promessa de chuva. Trovão aproximou-se imediatamente, baixando a cabeça para que ela pudesse segurar sua crina. Juntos, moveram-se para a estrebaria, onde Sofia, com movimentos praticados 1000 vezes, selou seu companheiro. Cada fivela, cada ajuste era feito com precisão automática, suas mãos conhecendo cada detalhe do equipamento. A decisão de ir até o riacho não foi consciente. Foi Trovão quem escolheu o destino.
Sofia confiou como sempre confiara, mesmo notando a tensão incomum nos músculos do cavalo sob a sela. O caminho familiar desenrolou-se sob os cascos de trovão. Primeiro o chão firme do pátio, depois a terra macia da trilha, o som mudando conforme atravessavam diferentes terrenos. O cheiro de pinheiros úmidos indicou quando entraram na parte arborizada do percurso. Haviam percorrido cerca de 500 metros quando o trovão parou abruptamente. Não foi uma parada comum, foi uma imobilização completa. Cada músculo do cavalo contraído como se tivesse se transformado em pedra. Sofia sentiu o coração do animal acelerar sob suas pernas. Sentiu a respiração tornar-se superficial e rápida. Instintivamente, ela também prendeu a respiração. Todos os seus sentidos aguçados tentando captar o que havia alarmado seu protetor. O vento mudou de direção, e com ele veio o cheiro, selvagem, almiscarado, inconfundivelmente predatório. O medo, essa emoção primitiva que existe para nos manter vivos, inundou o corpo de Sofia como água gelada. Mas junto com o medo veio clareza. As horas de treinamento com trovão, as lições de Samuel sobre comportamento animal, os instintos desenvolvidos através de 3 anos de escuridão visual, tudo convergiu num momento de compreensão cristalina. O urso estava próximo, muito próximo. Sofia podia ouvi-lo agora, a respiração pesada, o farfalhar de arbustos sendo afastados por um corpo massivo. Trovão começou a recuar lentamente, cada passo calculado para não provocar um ataque. Sofia manteve-se perfeitamente equilibrada, confiando completamente no julgamento do cavalo. Foi então que ouviu o rosnado baixo, gutural, a menos de 20 metros à sua esquerda. Em sua mente, Sofia visualizou a cena como o trovão deveria estar vendo. O urso emergindo parcialmente da vegetação, avaliando se valeria a pena o confronto. Ela sabia, pelos ensinamentos de Samuel, que ursos pardos raramente atacavam cavalos adultos, a menos que estivessem desesperados. Mas este estava faminto, e a combinação de cavalo e cavaleira pequena poderia parecer uma oportunidade viável. Trovão tomou uma decisão que mudaria tudo. Com um movimento súbito, ele girou seu corpo posicionando-se lateralmente entre Sofia e o urso. Então, surpreendentemente, deu vários passos na direção oposta a Sofia, afastando-se dela. O movimento foi tão inesperado que, por um momento, ela pensou em desmontar, mas a confiança construída em anos de parceria a manteve na sela. O cavalo estava deliberadamente atraindo a atenção do predador para si, apresentando-se como o alvo maior e mais óbvio. O urso, confuso com a separação aparente entre cavalo e cavaleira, focou sua atenção em Trovão. Foi o momento que o cavalo esperava. Com um relincho ensurdecedor que ecoou pelo vale, ele empinou-se nas patas traseiras, os cascos dianteiros, cortando o ar numa demonstração impressionante de força. O urso hesitou, claramente reavaliando a situação. Trovão aproveitou a incerteza para executar uma série de movimentos que Sofia nunca havia experienciado. Giros rápidos, coices precisos que mantinham o predador à distância, sempre se reposicionando para manter-se entre a ameaça e sua protegida. Era uma dança mortal, coreografada por milhões de anos de evolução, predador e presa em seu balé eterno. Foi nesse momento de tensão máxima que Sofia ouviu outro som cortando através do drama. A corneta de emergência de Samuel, 3 toques agudos que significavam perigo extremo. Seu avô havia notado sua ausência e, com a intuição afiada por décadas de vida nas montanhas, soubera exatamente onde procurar. O som da corneta foi seguido por outros. Cães latindo, vozes humanas se aproximando, o ronco de motores. O urso, confrontado agora com múltiplas ameaças, tomou a decisão pragmática de recuar. Com um último rosnado de frustração, desapareceu, na vegetação tão rapidamente quanto havia aparecido. Trovão manteve sua postura defensiva por longos segundos, até ter certeza de que o perigo havia passado. Só então aproximou-se de Sofia, tremendo de adrenalina e exaustão. Quando Michael e Karen chegaram, seguidos por Thomas,
Samuel e 2 guardas florestais encontraram Sofia desmontada, abraçada ao pescoço de Trovão. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de medo, mas de compreensão profunda. Ela finalmente entendera a verdadeira natureza do amor protetor. Não era sobre impedir que enfrentássemos perigos, mas sobre estar presente quando o perigo chegasse. A repreensão esperada não veio imediatamente. Michael, ao ver o estado de Trovão, com espuma no pelo e marcas de galhos em seus flancos, compreendeu a magnitude do que havia acontecido. Karen correu para abraçar a filha, o alívio sobrepujando qualquer raiva. Foi Thomas quem examinou Trovão, procurando por ferimentos, e declarou com voz embargada que o cavalo estava fisicamente bem, apenas exausto. Samuel aproximou-se último, colocando uma mão calejada no ombro de Sofia. Suas palavras foram simples, mas carregadas de significado. Hoje vocês 2 provaram que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas agir com sabedoria apesar dele. Trovão não apenas a protegeu, ele confiou em você para fazer sua parte permanecendo calma. Essa é a dança da vida pequena, confiar e ser confiável. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se pela comunidade como fogo em palha seca. Jornalistas locais queriam entrevistas, especialistas em comportamento animal vinham examinar Trovão, e a fazenda Montana tornou-se temporariamente o centro de atenções. Mas para Sofia, o mais importante aconteceu na quietude após a tempestade. Thomas passou a visitá-la diariamente, ajudando a cuidar de Trovão e processando juntos o trauma compartilhado. Durante uma dessas tardes, enquanto escovavam o cavalo em silêncio companheiro, ele segurou sua mão e fez uma promessa. Não importava para onde seus estudos o levassem, ele sempre encontraria o caminho de volta para ela. A ferradura em seu pescoço, disse ele, seria sua bússola. A transformação em Michael foi talvez a mais profunda. O homem que havia tentado proteger sua filha através de restrições compreendeu que a verdadeira proteção vinha da preparação e confiança. Ele começou a acompanhar Sofia e Trovão em seus passeios, não como guardião, mas como aprendiz, deixando que sua filha lhe ensinasse a ouvir a floresta como ela ouvia. Karen canalizou suas emoções através da arte, criando uma série de pinturas que capturavam não apenas o evento dramático, mas a jornada de crescimento de toda a família. As obras, exibidas numa galeria em Denver, tocaram milhares de pessoas com sua representação honesta do medo, amor e superação. O dinheiro arrecadado foi doado para programas de terapia assistida por animais. O urso foi eventualmente capturado e relocado para uma área remota do Parque Nacional, onde recursos abundantes diminuiriam a necessidade de aproximar-se de áreas habitadas. Rebecca Holden liderou um programa educacional sobre coexistência com vida selvagem, usando a experiência de Sofia e Trovão como exemplo de como conhecimento e respeito mútuos podiam prevenir tragédias. 6 meses após o incidente, no festival de inverno, Sofia e Trovão realizaram uma apresentação que ficaria gravada na memória de todos os presentes. Não foi apenas a perfeição técnica dos movimentos, mas a palpável conexão entre cavalo e cavaleira que comoveu a audiência. Quando Sofia desmontou e caminhou até o centro da arena, Trovão a seguiu sem qualquer comando, posicionando-se ao seu lado como sempre faria. Foi nesse momento que Sofia falou ao público, sua voz clara e forte. Trovão me ensinou que a escuridão não é ausência de luz, é apenas uma forma diferente de ver. Ele me mostrou que a fé não é acreditar que nada de ruim acontecerá, mas confiar que quando acontecer, não estaremos sozinhos. Cada um de nós tem sua própria escuridão para enfrentar, seus próprios ursos para confrontar. A pergunta é: permitiremos que o medo nos aprisione? Ou encontraremos nossa própria luz na conexão com aqueles que amamos? Thomas estava na primeira fila, como sempre estivera e sempre estaria. Quando Sofia desceu da arena, foi para seus braços que ela caminhou, guiada não por Trovão desta vez, mas por uma
certeza interior que transcendia qualquer sentido físico. O beijo que compartilharam, suave e cheio de promessas, foi recebido com aplausos calorosos da comunidade que havia testemunhado sua jornada. Samuel, observando do camarote de honra, sorriu com a sabedoria de quem havia vivido o suficiente para reconhecer os ciclos da vida se completando. A bisneta que abraçava no colo, nascida prematuramente, mas lutando com a mesma determinação da tia Sofia, seria a próxima geração a aprender as lições das montanhas. Já podia imaginar as histórias que contaria, sobre coragem, sobre amor, sobre a luz que brilha mais forte na escuridão. A fazenda montana continuou sendo um refúgio, mas agora também era um símbolo. Visitantes vinham de longe para conhecer Trovão, o cavalo que havia redefinido o significado de proteção. Mas o que encontravam era muito mais. Uma família que havia transformado limitação em força, medo em sabedoria e isolamento em conexão profunda. Sofia estabeleceu um programa para jovens com deficiências visuais, onde Trovão e outros cavalos especialmente treinados ajudavam a construir confiança e independência. Thomas, mesmo estudando na universidade, voltava todos os fins de semana para ajudar, trazendo conhecimentos novos que enriqueciam o programa. O amor deles, testado pela distância e fortalecido pela determinação, tornou-se outro exemplo de que barreiras existem para serem superadas. O último ato desta história aconteceu numa manhã de primavera, quando Sofia acordou com uma sensação diferente. Trovão não havia relinchado seu bom dia habitual. Correndo para a estrebaria, encontrou seu amigo deitado no feno, respirando com dificuldade. O veterinário confirmou o que seu coração já sabia. Aos 28 anos, Trovão havia chegado ao fim de sua jornada. A família reuniu-se ao redor do nobre animal. Thomas segurava Sofia enquanto ela acariciava a crina de Trovão, sussurrando palavras de gratidão e amor. Samuel contou uma última história sobre como os grandes espíritos nunca realmente nos deixam, apenas mudam de forma. Karen desenhou rapidamente a cena, capturando a paz que emanava do momento apesar da tristeza. Quando Trovão deu seu último suspiro, com a cabeça no colo de Sofia, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem potra, nascida há poucos meses na fazenda vizinha, relinchou pela primeira vez. O som atravessou o vale exatamente como o relincho de Trovão havia feito anos antes, como se o espírito protetor passasse adiante sua missão. Sofia sorriu através das lágrimas, compreendendo a mensagem. Levantou-se, ainda apoiada por Thomas, e caminhou em direção ao novo som. A potra, que seria chamada de Esperança, aproximou-se cautelosamente e soprou suavemente no rosto de Sofia, exatamente como o Trovão havia feito em seu primeiro encontro. O ciclo recomeçava. A luz continuava brilhando, e a fé permanecia inabalável. Naquela noite, enquanto a família se reunia para compartilhar memórias de Trovão, Sofia fez a pergunta que ecoaria em todos os corações presentes. Quando foi a última vez que permitimos que alguém nos protegesse, não por vermos como fracos, mas por reconhecer a força que existe em aceitar amor? Quando deixaremos nossa própria luz brilhar através da escuridão, guiados pela fé de que nunca caminhamos sozinhos? E você, que acompanhou esta jornada de superação e amor incondicional, em que momento permitirá que a esperança floresça em seu próprio deserto? Quando reconhecerá que as maiores proteções vêm não de muros que construímos, mas das pontes de confiança que ousamos atravessar? A história de Sofia e Trovão nos lembra que a verdadeira visão não vem dos olhos, mas do coração disposto a ver além das aparências, a confiar além do medo e a amar além das limitações.